E chegamos na última questão que eu coloquei para vocês sobre esse assunto de que a Amazônia é o pulmão do mundo ou não é, afinal de contas, né? Quando vocês leram um daqueles textos que eu pedi para que vocês interpretassem lá algumas frases, já trata desse assunto, né? Culminando com a última pergunta aqui. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Será que a Amazônia realmente é o pulmão do mundo, como já foi dito no passado? É disso que trabalha a número 5, que foi tema da PUC em 2007. Né? Então, desde lá, a gente vem ouvindo esse mantra aí, né? Esse clichê, na verdade, dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Será? Aqui, gente, ficou grudadinho junto com a própria pergunta a alternativa 1, né? Então, me desculpem, era para estar lá embaixo da imagem. Bom, 1. A Amazônia não contribui significativamente para a redução nos níveis de CO2 do planeta, por se tratar de uma comunidade clímax, não havendo aumento ou perda de biomassa. E aí, será que é verdadeira essa afirmativa? O que vocês têm que saber de início, para poder entender se isso realmente é válido ou não, é o significado de comunidade clímax. Essas questões a gente trabalha mais lá na ecologia, no terceirão. Mas cabe a gente trabalhar agora no segundo ano, uma vez que a gente está interpretando alguns assuntos sobre fisiologia vegetal, porque o que é ecologia? Ecologia trabalha de acordo com o que os seres vivos fazem, né? Qual é a funcionalidade aí dos seres vivos, como eles funcionam. Então, tudo interligado, ecologia e fisiologia vegetal. O que é comunidade clímax? É quando eu tenho aí dentro de um espaço, né? E que nesse espaço predominam indivíduos de várias espécies, várias populações, que em conjunto elas chegam a um momento da vida, né, do tempo aí de estabilidade dessa que a gente está comentando agora, floresta. Vamos pegar a floresta como exemplo, mas eu posso estar trabalhando uma comunidade clímax lá dos Pampas, né, que não é floresta, mas sim um espaço imenso de gramíneas, ou seja, não tem árvores ali para trabalhar a questão do clímax, mas que também pode sim ser algo natural, mesmo sendo só pasto, né, e chegar ao ápice aí do desenvolvimento. Mas como a gente está trabalhando floresta, o que é a comunidade clímax numa floresta, como por exemplo a Amazônia? Lá na Amazônia, a gente tem a floresta amazônica. É uma floresta onde tudo que ela produz, ela também acaba consumindo. Então, essa questão de dizer que a Amazônia, tudo que ela produz, ela consome, é extremamente correta. Uma vez que ela está num ápice, ela está no auge do desenvolvimento florestal. Ela é uma comunidade. O que é comunidade? É conjunto de populações que vivem ali. E essas populações, elas são a fauna e a flora. E falar em comunidade clímax é justamente isso, é esse equilíbrio, essa homeostase ambiental, onde todos os seres vivos se complementam. Ou seja, o que é resíduo, o que é rejeito, que é dispensado por alguns seres vivos, como fezes, urina, é aproveitado por outros. Então, ali há uma troca, é um ciclo. Enquanto para uns acaba sendo um rejeito do próprio funcionamento, da própria fisiologia, para outros vai servir de alimento. Então, comunidade clímax é isso, é essa homeostase, esse equilíbrio, onde tudo que se produz, por exemplo, oxigênio e CO2, é tudo um ciclo, né? É tudo muito aproveitado, é uma ciclagem de nutrientes perfeita, em equilíbrio. Então, dizer que a Amazônia realmente não contribui, essa palavrinha é chave aqui, tá? Significativamente. Então, a Amazônia de fato não contribui significativamente para a redução nos níveis de CO2 do planeta. Por quê? Porque não sobra muito CO2 lá fora, uma vez que ela também acaba receptando novamente. Ela elimina
oxigênio e resgata CO2. Como aqui eu estou falando em uma comunidade, eu não posso pensar só no verde, só no vegetal. Eu tenho que entender que tem fauna que também está fazendo trocas gasosas aqui. Então, essa fauna que lança o CO2 para a atmosfera, o vegetal, a flora, acaba resgatando ele para si. Então é um ciclo, gente. Por isso que não sobra muito para se fixar, para ficar aí vagando no espaço na nossa atmosfera. Então a número 1 está correta. Vocês acham que se realmente a Amazônia contribuísse significativamente para reduzir os níveis de CO2 no planeta, provenientes aí pela queima de combustíveis fósseis, enfim, vocês acham que o clima estaria passando ainda por esse processo de aquecimento global do jeito que está? É para se pensar, né, pessoal? E ainda tem o advento das secas, a falta de chuva, desmatamento, tudo isso contribui para que o CO2 fique aí também armazenado mais na atmosfera, né? E ela não consiga resgatar, porque a falta de água, ela reduz essa capacidade que a mata tem de absorver o carbono. Então, gente, é um mundo de interpretações, mas fixando no que está escrito aqui, essa questão 1 está correta. Realmente a Amazônia ela não contribui significativamente para a redução dos níveis de CO2 no planeta, porque ela é uma comunidade clímax, ela está em homeostase. Não havendo aumento ou perda de sua biomassa, ela mantém sempre isso constante. A afirmativa 2, as taxas de fotossíntese e respiração, olha, dois processos que coexistem e que são dependentes um do outro. As taxas de fotossíntese e respiração são aproximadamente equivalentes no ecossistema amazônico não manipulado pelo homem, ou seja, naquela parte da floresta, como vocês estão vendo aqui nessa imagem belíssima. Para a gente entender como esses dois processos são extremamente dependentes, olha como é que funciona. Peguei essa imagem agora aqui da internet, que traz bem direitinho, de uma maneira bem fácil de a gente entender. Aqui em cima, pessoal, é o processo de respiração celular ocorrendo. Lá, internamente, nas folhas, principalmente aí, né, onde se faz a fotossíntese, e tem os estômatos que auxiliam também na eliminação do resíduo proveniente da respiração celular, que é aí o gás carbônico e a água. Então, tudo isso ocorre aqui internamente, lá dentro das células dos vegetais. O que é preciso para a planta respirar? Ela necessita de pelo menos glicose e oxigênio. Ela absorve esse gás. Então, ela absorve da onde? Da atmosfera. Ela tem que reter esse oxigênio, proveniente aí, né, dela também mesma. Bom, ela tendo glicose e oxigênio, ela consegue chegar, né, passar essas informações aí, essas substâncias lá para as mitocôndrias, é o local dentro da célula que faz com que isso aconteça, respiração celular. Essa glicose ela é quebrada constantemente até liberar o resíduo. Qual é o resíduo da respiração? CO2 e água. E observem vocês, olha que interessante, esse mesmo resíduo da respiração celular vai ser utilizado como uma matéria-prima para se fazer fotossíntese, né? Então, o CO2 que está vindo lá como um resíduo da respiração celular e a água proveniente lá das raízes, chegando nas folhas, utilizando-se do sol, o sol tá meio tristinho aqui, né? E mais a parte estrutural, tendo clorofila A, magnésio lá no cloroplasto, é possível eliminar, né, a partir dessa transformação de energia luminosa em energia química na forma de glicose, é liberada a glicose e o oxigênio. Então, gente, isso aqui é um ciclo. Este que é resíduo vem para cá como sendo um reagente, este que é o reagente vem para cá como sendo o resíduo. Quando o número 2 traz essa afirmação de que as taxas de fotossíntese e respiração são aproximadamente equivalentes lá na Amazônia, realmente é verdade. Um está dependendo do outro. E quando ela está em equilíbrio, é uma comunidade clímax, ela acaba aproveitando tudo o que se tem aí de disponível para ela, tá? Então, número 2, correta.
Número 3. Com manejo sustentável, a utilização da madeira na construção de móveis poderia contribuir para reduzir os níveis de CO2 na atmosfera. Também está correta porque se eu plantar árvores de maneira sustentável, como se faz aí, né, a monocultura de eucaliptos, florestas plantadas que se chama, essa floresta plantada, uma vez que ela é trabalhada de maneira sustentável, ou seja, não se planta em hectares e mais hectares de terra, depois vai lá e desmata tudo ao mesmo tempo. Não, é aos poucos. Então, se eu fizer um manejo nessa floresta plantada para poder depois estar utilizando-se da madeira dela, é lógico que vai reduzir os níveis de CO2 na atmosfera, uma vez que eu não vou estar desmatando tudo ao mesmo tempo e lançando para a atmosfera todo aquele carbono e todo aquele, né, CO2 que foi acumulado durante alguns anos ali por aquele vegetal. Número 3, correta também. E a última, o desmatamento e a utilização de áreas desmatadas para agricultura e pecuária poderiam contribuir para o aquecimento global. Com certeza, né, gente, o desmatamento, eu venho aqui, ó, eu desmato toda essa área aqui. Tudo que essa planta, esse conjunto de indivíduos todos aqui armazenaram durante anos, do nada vai para o espaço. É a biomassa sendo aos poucos convertida aí em gases que vão fazer parte da atmosfera. Esses gases se concentrando na atmosfera vai aumentar o calor, a retenção de calor pelo próprio planeta, fazendo com que o nosso efeito estufa, que deveria ser interessante para nós, acabe sendo um pouco mais acentuado em níveis aí de temperatura. Então, o desmatamento realmente provoca sim o aquecimento global. E as áreas que estão sendo desmatadas para propiciar agricultura e produção de gado, né, para corte, gado para o leite, enfim, com certeza contribui para o aquecimento global. Então, a número 5, gente, é a letra D, são todas elas corretas. Linkando a última questão com os textos, o primeiro, né, que eu não sei se vocês colocaram assim, como sendo um primeiro aí, para dar continuidade, né, mas ele trabalha que a Amazônia não produz 20% do oxigênio do mundo. Na verdade, gente, por alguns estudos que já tem aí feito pelo INPE e por outros centros que trabalham essa questão e monitoram muito bem, por sinal, a Amazônia, ela contribui menos de 1% do ar do planeta. Quem dirá aí fazendo com que ela seja o pulmão do mundo, uma vez que para eu entender o que é a função do pulmão e dizer que ela realmente é o pulmão do mundo, ela teria que estar aí, né, respirando aquele oxigênio presente na atmosfera, quando na verdade ela não consegue fazer isso, né? Então por isso que hoje sabe-se que não se pode falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. E claro, né, gente, ela não consegue fazer isso não porque ela não quer, é porque ela é muito rica em biodiversidade. E essa riqueza toda de fauna e flora é o que acaba propiciando a ela ser essa comunidade em homeostase, em clímax, onde tudo que se produz também é consumido, praticamente tudo. Por isso que ela tem essa contribuição, entre aspas, insignificante, né, de menos de 1% aí na contribuição do oxigênio presente no planeta. Na verdade, a questão do oxigênio que a gente respira hoje foi um processo lento e gradual, em um tempo geológico extremamente grande, e que os grandes produtores do que a gente conhece como sendo oxigênio e a gente consegue respirar hoje, porque também nós fomos sendo projetados evolutivamente falando para isso, né? E nós somos perfeitamente aeróbios, seres vivos aeróbios, é por conta da produção que teve ao longo de muitos e muitos anos atrás do fitoplâncton lá dos oceanos. Então eles sim são os grandes produtores, foram os grandes anfitriões aí na produção do oxigênio. E ainda hoje cabe a eles 50% do oxigênio que eu respiro vem lá dos fitoplânctons. Então, olha como eles são importantes. Os oceanos são os grandes produtores de oxigênio, tá? E não a Amazônia aí.
Aí a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem era interpretar esse trechinho dessa publicação. Entretanto, esse valor que rendeu à floresta o título de pulmões do mundo é uma estimativa extremamente grosseira, como vários cientistas apontaram nos últimos anos. A contribuição real da Amazônia para o oxigênio que respiramos provavelmente gira em torno de zero. É aquilo que eu coloquei para vocês, né? Estudos científicos foram feitos, elaborados, e constatou-se que a Amazônia, de fato, por ela consumir praticamente tudo que ela também produz, ela acaba contribuindo com menos de 1% aí desse oxigênio. O segundo ponto é, por sua importância para o mundo, a Amazônia pode também ser um par metafórico de pulmões. E essa analogia pode ter sido útil para estimular ações em torno do desmatamento. Mas para a maioria dos pesquisadores não faz muito sentido, também porque um pulmão real inala oxigênio em vez de colocar ele para fora, né? Então, essas questões aí são todas que nos levam a pensar de maneira igual. No sentido de a professora já ter comentado sobre isso aí. E o outro texto que eu gostaria muito que vocês tivessem lido, nem todos os alunos tiveram a oportunidade, que pena, porque isso aí é uma riqueza de informações e que não serve só para mim, enquanto aluno lá da escola, que estou no 2º ano do ensino médio e tenho que, entre aspas, obrigatoriamente aprender sobre isso. Isso é para nossa vida, pessoal. Isso é informação para a gente. São atributos que eu tenho que ler para poder chegar lá fora, numa roda de conversas e poder argumentar sobre isso e ter o que falar e ter uma opinião criada, poder fazer uma crítica, estabelecer alguma conexão com o mundo, né? E tentar filtrar o que eu leio como sendo certo e o que eu leio como sendo errado. Então, gente, não é simplesmente eu tenho que ensinar isso para o meu aluno para ele tirar 10 na prova. Não é o objetivo meu. Não é o meu objetivo. Para mim, um aluno ele tem que entender para poder ser um ser crítico lá fora. Lá fora onde? Numa roda de conversa. Lá fora onde? Depois que eu terminar o ensino médio. Lá fora onde? Fazendo os provões do Enem, fazendo os vestibulares para tentar aí ganhar uma universidade, uma faculdade de graça. Tá bom? Esse é o meu intuito aí no meu ensino. O segundo, então, o que é que aborda? A Amazônia e o regime de chuvas e clima no sul do Brasil. Olha como a região norte, que está lá extremamente longe, geograficamente falando, interfere na chuva que vem, que cai aqui em cima da minha horta, em cima do meu quintal, né? Baixando aí os níveis de poeira e tudo mais. Aí eu destaquei alguns pontos para vocês tentarem interpretar e fazer aí criar uma opinião e uma ideia sobre o assunto. Primeiro, pessoal, eu quero deixar um ponto bem claro aqui. Por que que eu resolvi colocar esse artigo aqui desta pessoa que tem um olhar político bem aguçado, por sinal, quem leu e, né, interpretou dessa maneira, como eu fiz essa leitura, porque eu não lancei esse artigo para vocês pensarem bem ou mal sobre o partido político, sobre o nosso governante, presidente do nosso Brasil. Então, assim, gente, a minha intenção aqui foi única e exclusivamente fisiológica, pensar no que a gente está trabalhando agora. Então vocês esqueçam, gostaria muito que vocês esqueçam aí desses argumentos políticos, né, que traz esse artigo na sua leitura e se focassem, claro, só na parte que nos interessa aí enquanto aluno, tá bom? Então a primeira observação que eu gostaria que vocês tivessem essa leitura é sobre a Amazônia funciona como uma bomba d'água. E de fato né? Toda a umidade evaporada do Oceano Atlântico segue floresta dentro pelos ventos alísios. E aí, lógico, lá pelo processo fisiológico ocorre aí a evaporação, evapotranspiração, que a gente fala das plantas, a aguinha saindo pelos estômatos e indo aí formar as nuvenzinhas. E aí, lógico, corrente de ventos acaba trazendo pra gente aqui no sul. Vocês deveriam ter dado aí uma explicação e entendido dessa maneira, basicamente. O segundo ponto
Essas chamas não queimam somente a floresta lá no norte, mas a umidade, as chuvas e a água no sul. É claro, se não tem água disponível lá na atmosfera, lá no solo da região amazônica, é claro que isso vai interferir na demanda de transpiração que a planta vai possuir, né? Não tendo água no solo, como é que ela vai sugar pelas raízes, levar lá para cima e a sobrinha aí fazer transpiração? Eliminar esse vapor d'água para fora dos estômatos, chegando aí a fazer parte dos rios voadores. Também gostaria que vocês tivessem focado um pouquinho mais nesse quesito, né? E aí eu deixei essa arte sobre o caminho dos rios voadores para vocês terem a noção de como que funciona aí a corrente de ar que traz essas nuvens carregadíssimas de chuva para nós aqui no sul. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada por aqueles que resolveram tiraram um tempinho para resolver essas questões, interpretar e colocar as suas opiniões. Mesmo que eu saiba que muitas das colocações de vocês já eram todas prontas da internet, enfim, mas pelo menos vocês leram, vocês procuraram e de alguma forma ou de outra lançaram as suas respostas. Isso me deixa feliz também. Gente, agora eu não vou me adentrar mais sobre aqueles assuntos porque um pouco eu sou obrigada a deixar pra gente comentar na live, né, que vai ser aí no dia 11. A princípio, dia 11, tá? Tomara que dê certo e que a gente faça essa conexão aí. Gente, olha só, eu tenho 25 alunos que ainda não respondeu. Só um, que foi o... Não vou falar quem é, mas, né, enfim, não precisa. Mas façam, tentem responder. Isso aqui vale ponto, tá? Isso aqui vale ponto. Eu tô colocando ponto 1, mas se eu achar prudente, eu vou pegar aquela outra que valeu 1 mais essa e fazer aí 5 pontos cada e elaborar uma avaliação, tá? Vocês tomem cuidado, porque o ano tá acabando e a gente também não tem aquele tempo suficiente para estar elaborando coisas e provas aí. E eu, particularmente, vocês sabem que eu não gosto de formulários prontos, eu não sou a favor. Para mim, o aluno tem que dar uma pensadinha aí. Então, gente, como é que vai funcionar a nossa aula dessa semana? Eu elaborei isso, deixei para vocês, não coloquei aqui como data de entrega justamente por isso, porque isso aqui eu quero abordar muito com vocês na live. Então, vocês tentem responder na live, porque naquele dia, até a live, porque naquele dia eu vou abordar sobre essas questões com vocês. Tá certo? Então vão respondendo, a professora vai deixar agora só mais um conteúdo ou outro para vocês tentarem linkar e ajudar nas respostas dessas 4 questões. E eu espero que vocês gostem, porque são assuntos bem vigentes, atuais, e eu tô linkando fisiologia e subindo degraus rumo à nossa saúde, a questão da nossa saúde, a partir do momento em que eu ingiro vegetais, eu me alimento de vegetais, eu me alimento desses grãos que estão prontos pra gente, empacotados na prateleira dos supermercados. Então eu quero chegar nesse raciocínio, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre fisiologia vegetal. Eu espero que com essas condições aqui, ó, de perguntas, vocês consigam estabelecer um raciocínio lógico que leva aí ao pensamento das questões de fisiologia vegetal, linkando com a nossa saúde. Eu espero que vocês mantenham essa conexão bem estabelecida, ou pelo menos tentem, certo? Pra gente produzir e criar uma live bem legal e bacana para conversar. Recapitulando, a aula desta semana será a apresentação das correções, né, da professora, e eu vou lançar alguns textos, alguns vídeos aí, vou programar que falam sobre esses assuntos, vou lançar para vocês assistam, claro, pesquisem outras fontes, é interessante também, e tentem responder essas perguntas para a gente poder comentar lá na live, tá certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima!